Fala galerinha, beleza? Chosky aqui hoje com mais uma dica tutorial de Home Assistant barra Node-RED para vocês. E hoje, galera, eu vou mostrar um negócio bem legal, bem bacana para que vocês aprendam. É muito interessante isso, então fica até o final porque é bem válido, onde vocês vão aprender com hacks aí, 3 ou 4 hacks que eu vou mostrar para vocês no input number do Home Assistant, aquele auxiliar que a gente tem que é de número. A gente consegue fazer várias coisas muito legais com ele, inclusive comandar as nossas entidades do Home Assistant, comandar volume, brilho, persiana e o que você quiser baseado no valor dele, tá? É muito legal isso porque abre diversos horizontes onde a gente consegue automatizar diversas coisas e para quem quer ter alguma coisa mais compacta, um input para que comande diversos dispositivos, é muito legal. Eu vou mostrar exemplos na prática para vocês. Então, fica ligado e bora lá. Se você não é inscrito e chegou no canal, caiu de paraquedas, se inscreve já porque ajuda demais e trazer cada vez mais conteúdo foda para vocês, beleza? Senta o dedo no like e vamos lá. Bom, galera, primeiramente o que vocês vão precisar fazer? Criar um input genérico, tá? Então, lá nos auxiliares, vem aqui em criar ajudante, vocês vão vir aqui em número e cria um aí com o nome que você quiser, beleza? Tanto faz o nome. Criou ele lá na frente no seu Home Assistant, coloquem ele em qualquer lugar, tá? Aqui no meu eu estou com um visual mais diferenciado, porém é o mesmo, tá? É a mesma coisa que se eu fosse criar um aqui e colocasse input number slider genérico. É esse aqui, tá? Slider genérico. Então veja que é 46%. Quando eu mexo aqui, ele alterna, tá? Esse aqui é só um modelo mais bonitinho, beleza? Então, galera, o que que a gente vai fazer aqui, ó? Pensa no cenário onde você tem 4, 5, 3, 4, 5 players na sua casa e você queira comandar o volume deles todos ao mesmo tempo com um slider só, para que você não tenha que entrar. Vou dar o exemplo do meu aqui, ó. Eu tenho 4, na verdade são 3, né? Mas um é do YouTube Music, porque ele cria um. E aqui eu tenho que, se eu quiser alterar o volume, eu tenho que entrar em um por um e alternar. Tendo um slider do lado, eu consigo mudar ele. Deixa eu mutar aqui. Tendo um slider do lado, eu consigo alternar o volume para todos de uma vez só, beleza? Então, essa é uma das vantagens. Eu vou mostrar outras para a gente fazer também com persiana, com brilho de lâmpadas e assim sucessivamente, beleza? Então, vamos lá. Tendo o seu slider criado já no Home Assistant, o que a gente vai fazer? Vamos lá para o Node-RED. Eu vou aqui numa abinha de Dev, mesmo. Vou pegar aqui um cantinho branco. Vamos começar do zero. Primeiramente, o que a gente vai precisar fazer? Vamos colocar um node state changed, tá? Dá um zoom aqui. Aqui nesse node state change, vamos colocar o input aqui. Slider genérico, tá? Slider genérico. E aqui, depois dele, já vamos meter um debug, onde a gente vai ver o que vai acontecer com esse carinha. Vamos mudar ele para qualquer coisa, 24. Veja que ele já me deu aqui 24, foi o número do slider, beleza? Então, galera, sempre comecem assim, comecem do começo, quando vocês forem fazer qualquer coisa, e vão criando a lógica na cabeça de vocês, fazendo passo a passo, tá? Desde o comecinho mesmo. Usem muito o Node Debug, porque ele ajuda demais. Então, primeiramente, feito, a gente já tem o valor do nosso slider. Agora, o que a gente vai fazer? Aqui ele está como texto, tá, galera? Então, muito importante a gente vir aqui no State Change e alterar aqui, ó, State Type para número, beleza? Então, agora ele vai me dar o 24 ali em formato de número. Vamos só fazer um teste aqui rapidão. Beleza, então está em formato de número. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos pegar aqui um call service. Nesse call service, digamos que eu queira alterar o volume dos meus players. Então, vou colocar aqui Media Player. O serviço vai ser
volume set, onde eu vou setar um volume, tá? Nos dispositivos, aqui eu posso colocar o dispositivo que eu quiser. Quero pegar aqui o Google Home e o Chromecast lá da sala. Na verdade é entidade aqui, né? Como que é? Sala e o Google Home. Aqui no Data é onde que a brincadeira acontece. Se eu colocar aqui um load, exemplo, Data, veja que ele não carrega. Isso aqui, ele é meio bugado, tá, galera? Não se baseiem por isso aqui, porque realmente é bem complicado. Tem horas que ele não coloca, tem horas que ele coloca e coloca errado. Então é bem complicado. Nesse caso aqui, ó, é só o volume level que a gente precisa, então é fácil, tá? Não tem muito segredo. Se a gente vier aqui no editor de JSON, a gente pode montar esse JSON aqui, ó, volume level. E aqui a gente vai colocar, digamos que 90, tá? Só para testar, beleza? Antes, nós vamos botar aqui um inject e fechou. Então eu quero colocar o volume de 90 para esses players, para esses dois players aqui que eu setei, tá? Na verdade aqui, galera, eu errei, é 0.9, é de 0 a 1. Então, vamos dar o deploy. Então, vejam que já funcionou. Deixa eu diminuir. O que a gente vai fazer? Nosso teste está feito. Aqui nós temos um pequeno probleminha que é 55 não vai dar certo se a gente passar ele aqui no volume, porque ele só aceita de 0 a 1. Então a gente vai precisar fazer uma conta aqui, mas é bem simples, é só uma divisão, ok? A gente pode fazer um teste real aqui, passando assim, ó. No inject, nosso message.volume vai ser um número de, sei lá, 20. Digamos que o nosso inject seja esse slider aqui já. Então a gente está simulando. E aqui no nosso media player, no call service, nós vamos passar message.volume divide. E galera, no call service, deixa eu só fazer uma correção. Ao invés de JSON, vamos usar a expression, que daí a gente consegue fazer o cálculo diretamente nele. Evita a gente de fazer outro nó desnecessário. Então aqui no call service do media player, alterem de JSON para expression, onde a gente vai passar o message.volume, que vai vir do inject, né, do nosso slider. Vamos dividir ele por 100 para ficar certo o volume que ele precisa. Então vamos dar o deploy. Veja que ele deu certo, não deu erro nenhum. Ele setou já o volume desses dois players para 20% no caso, tá? Agora ficou muito mais fácil, é só a gente linkar um no outro. Linkei aqui, vou vir nesse state changed e ao invés de ele sair message payload, ele vai sair message.volume, que foi o nosso teste. E daí ele vai entrar message.volume aqui no call service do media player e assim automaticamente quando a gente alterar esse slider aqui para 18, vejam que ele já alternou os dois volumes para 18. Vou colocar aqui um pouquinho mais. Ó, ele já altera o volume automaticamente. Deu certinho nosso com os players. Espero que tenham curtido. Agora eu vou mostrar para vocês como fazer isso nas persianas. Vamos lá. Bom, galera, então eu tenho aqui duas persianas no meu quarto. Digamos que eu queira, ao alternar esse input, ele deixar as duas persianas exatamente no mesmo posição, que entra naquele mesmo problema do player que eu comentei com vocês. Caso você queira ter algo mais rápido, cria um player que comanda todas ao mesmo tempo, tá? Então vamos lá. Aqui no Node-RED, mesma coisa, nós vamos utilizar o state changed do slider e aqui outro call service. Nesse call service nós vamos fazer aqui cover. O serviço nós vamos colocar set cover position, que vai ser
colocar a posição da persiana para o que a gente quiser. Aqui, na entidade, nós vamos colocar a persiana direita e a persiana esquerda. Aqui no Data, vejam que a mesma coisa do anterior, quando a gente clica aqui no exemplo, ele não carrega, porém aqui é muito fácil, é só um Position, a gente pode escrever na mão. Abre aspas, abre colchetes, Position, aqui a gente coloca 50, metade. Aqui vamos ter que dar uma investigada para ver se ele aceita 50, se não é 0.5, então vamos dar um inject nele aqui e a gente vê se ele vai deixar as duas persianas em 50%. Isso, funcionou. Então as duas persianas 50%. É assim o número que a gente precisa passar. Fica um pouco mais fácil, que a gente não precisa fazer conta nenhuma. Esse aqui está muito mais simples. Venho aqui no nosso nó do slider, altero aqui o nome em vez de message volume para message.posição, pode ser o que você quiser aqui, tá? Se quiser pode até tirar esses dois aqui. Linko os dois e aqui no data nós vamos passar message.posição, que é o message que vai vir do nó anterior. Dou um deploy e tá feito. Agora, a partir do momento que eu alternar para 22, ele vai pegar e vai abaixar as duas persianas para 22%. E isso, pensem que você tendo mais de uma persiana, fica muito legal e muito mais fácil de mexer, beleza? Então é isso, galera. A persiana está feito também. Agora, vamos para o brilho de lâmpada, que é basicamente a mesma coisa, é bem legal também. Vamos lá. Aqui então um exemplo das luzes. Percebam no meu cenário aqui, eu tenho 3 pendentes lá na minha cozinha. Esses 3 pendentes eles são RGB, tem um controle de luminosidade. Se eu quiser alternar eles tudo de uma vez, seria ou pelo grupo ou criando um slider também, porque ajuda bastante, tá? Então vamos lá. Aqui no Node-RED nós vamos fazer aquela nossa investigação, como de costume. Aqui em cima nós vamos colocar luz. O serviço vai ser turn on. A entidade, nós vamos colocar as entidades que a gente quer alternar. Vamos colocar os 3 pendentes aqui. E agora aqui, ó, vejam que nós temos uma porrada de opções. Qual que nós vamos utilizar aqui? Brightness, aqui nós temos a opção de 0 e 1. Ou brightness porcentagem, nós temos a opção de 100, ou seja, de 0 a 100, tá? Então, vamos utilizar o brightness porcentagem para a gente fazer um teste. Aqui na luz, galera, se a gente colocar aqui, ó, load example data, ele coloca aqui já exemplos para a gente, tá? Porém, não é o que a gente precisa. Vem aqui em format expression. Aqui ele coloca alguns exemplos. É só a gente substituir para o que a gente quiser aqui, tá? Vou colocar aqui, por exemplo, 30 no brightness percentage. Coloco um inject e aqui eu faço o teste se realmente vai funcionar. Então, 30%, vamos ver. Fechou certinho. Então, aqui já deu filé. Muito fácil. Agora é só a gente linkar os dois aqui conforme a gente fez anteriormente. Vou vir aqui no nó de State Change, colocar message.brilho, tá? O nome fica a critério de vocês. Aqui no nó do Service nós vamos alterar o 30 para message.brilho. Beleza? E agora a partir do momento que eu alternar o slider, ele vai passar o message.brilho lá para frente. Então, passando aqui, vejam que já funciona perfeitamente. Isso aqui dá um quebra-galho absurdo caso você tenha muitas luzes, beleza? Bom, galera, é isso. Então, espero que tenham curtido. Essa foi a dica videoaula aí, 3 hackzinhos bem simples, porém que ajudam muito com um slider. Se curtiu e valeu a pena, deixa o like e se inscreve no canal caso você não seja inscrito, que ajuda demais.
Valeu!